nesta terça-feira com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E agora é hora de falarmos sobre a nossa saúde. Nós vamos falar hoje de um tema que vale a pena você prestar atenção. Fascite plantar, que é a inflamação de um tecido chamado fáscia plantar, que fica na sola do pé e conecta o calcânio, né? O osso, na verdade, que forma o nosso calcanhar aos dedos. E a fascite plantar acontece quando há muita tensão ou mesmo uso excessivo, né, da fáscia plantar, causando então dor intensa na sola do pé e dificuldade para caminhar. E ela é mais comum em pessoas entre 40 e 60 anos. Bom, para a gente conversar sobre este assunto, nós convidamos para vir hoje aqui ao programa o Dr. Tiago Alexandre Alves, ele que é ortopedista lá do Hospital Madre Teresa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite para falar desse tema que eu gosto bastante, que é bem prevalente na população, então vamos tentar tirar algumas dúvidas aí. Pois é, o que é, primeiro, a fascite plantar? Eu queria que o senhor definisse para a gente começou a explicar ali, mas para as pessoas entenderem o que elas vão sentir quando tiverem esse problema. Então, para a gente entender o que é a fascite, talvez a gente tenha que entender um pouco o que é a fáscia plantar. A fáscia plantar é uma estrutura que fica embaixo do pé, ela conecta o calcanhar com a parte da frente, embaixo dos dedos, e ela dá uma sustentação para essa região do pé. Ou seja, toda vez em que a gente fica de pé, caminha, principalmente corre, salta, a fáscia plantar, ela sofre um estresse ali naquela região. Esses estresses repetitivos na fáscia plantar podem gerar inflamação, podem gerar pequenas rupturas e mesmo degeneração. E isso acaba gerando dor, que a gente chama de fascite plantar. Agora, o excesso de algum tipo de atividade física pode provocar essa fascite plantar, doutor? Com certeza. Igual você falou na abertura, ela é mais comum entre pacientes de 40, 60 anos e ela tem também uma predileção para algum tipo de profissão. Aquele profissional que fica muito tempo em pé, ele tem maior tendência a ter a fascite plantar. Aquele paciente também que utiliza saltos altos, que acaba mudando a maneira que ele caminha, também tem maior chance de desenvolver a fáscia plantar. E mesmo aqueles que acabam tendo mais impacto. Então, a gente pensa em corredores, saltadores, bailarinos, todos esses têm uma maior tendência a ter a fascite plantar. Pois é, agora para as pessoas, por exemplo, que às vezes trabalham boa parte do tempo em pé, né? Tem alguma dica para que as pessoas possam prevenir esse problema? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente esquece do pé. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, primeira coisa, o tipo de calçado. A tentar utilizar, obviamente, aquele calçado que vai de acordo com o trabalho, mas também que seja confortável para o pé, um calçado que acomode bem o seu pé. Segunda coisa é o alongamento. A fáscia plantar, ela é uma estrutura que conecta a parte inferior do pé com toda a região posterior da perna. Então, toda vez em que a gente faz um alongamento de panturrilha, alongamento da coxa, a gente indiretamente está alongando a fáscia plantar. E isso diminui em muito a incidência desse problema. E para quem trabalha em pé, como eu disse, então, esse alongamento é ideal fazer antes de começar as atividades? Eu brinco com meus pacientes que é igual escovar os dentes. A gente tem que fazer todos os dias. É criar uma rotina ali, tirar cerca de 5 a 10 minutos, seja antes ou depois do trabalho, o horário não importa, para fazer esse alongamento mesmo. É uma prevenção que muitas vezes é muito mais fácil e muito melhor do que a gente iniciar um tratamento que é muitas vezes doloroso e muito mais difícil. Antes de atividade física, todo mundo já sabe, tem que fazer esse alongamento também, né, doutor? Exatamente. A gente tem algumas imagens, vou pedir o pessoal da produção para colocar na tela, para explicar um pouco para a gente disso tudo, né, por meio da imagem ali que você acabou de falar. Então, igual a gente falou, essa região inferior da fáscia plantar, ela é basicamente uma conexão que existe entre o tendão de Aquiles, que é o nosso tendão mais forte, o tendão que vem da panturrilha, e a estrutura embaixo do pé. E aí, ao longo do dia, ao longo dos anos, a gente vai tendo um choque da região inferior do calcanhar com o solo e gera essa área dolorida, que é a região inicial da fáscia plantar. Então, essa região inferior é justamente a região da fascite plantar, onde o paciente tem as primeiras queixas. É muito comum o paciente queixar em duas situações específicas. Quando ele se levanta pela manhã, então quando coloca o pé no solo, aquele primeiro toque, exatamente, é talvez o mais doloroso, ou depois de muito tempo assentado, seja trabalhando ou mesmo numa viagem, na hora que vai novamente levantar. Porque aí você tem um novo estresse sobre a fáscia plantar e aí vem a dor mais intensa. E aí ele vai sentindo isso com uma certa frequência, essa dor ao tocar o chão?
Isso. É muito comum que ele fale que a dor ela começa muito intensa ao tocar o solo e aí depois é como se o corpo esquentasse e essa dor vai sumindo. Só que se o paciente não procura um tratamento ou não inicia uma terapia, isso vai ficando constante. Aí essa dor que aliviava inicialmente, ela vai se perpetuando e mesmo com alongamentos ou mesmo andando, ele continua tendo dor na região inferior do calcanhar. Porque é comum, às vezes a pessoa sentiu dor pela manhã ao pisar ou tocar o chão, depois no decorrer do dia melhorou, a pessoa esquece, a dor já passou, e aí não procura um especialista, né? Exatamente. Nós temos outra imagem aqui, é mais ou menos aquilo que você falava anteriormente, né? Aí dá para a gente ver aquilo que até é muito comum. O que seria então a fascite plantar e o esporão? A gente às vezes tem essa pergunta, muitas vezes perguntado se existe diferença, se é a mesma coisa. A gente tem alguns esporões no calcâneo, que seria o calcanhar, e esse que é inferior, que também é um esporão inferior, ele é secundária à fáscia plantar. Então, de tanto ela realizar uma tração importante ali, de tanto ela puxar, esse esporão muitas vezes ele cresce. E aí, quando as pessoas olham para a radiografia, olham para algum exame de imagem, elas falam, eu estou com um esporão. Mas, na verdade, o problema não está especificamente no esporão. Ele está na fáscia plantar que causou essa alteração. Ou seja, ela é secundária. Tudo começou na fáscia plantar. Tudo começou na fáscia plantar. Doutor, e quando aí é diagnosticado esse problema, como que é o tratamento? Existem algumas fases que a gente tem que seguir. Então, a primeira é orientar, fazer o paciente entender o que é o problema para ele poder se conscientizar das medidas. A mudança de calçados talvez seria a medida inicial. Então, aquele paciente de sexo feminino que às vezes utiliza muitos saltos, a gente tenta adaptar um salto um pouco menor, de 3 a 5 centímetros. Mais confortável, mais né? confortável, Também. Um sapato mais anatômico. Diminuir os impactos, então aquele paciente corredor, você muda um pouco a rotina de corrida dele. Outra coisa muito importante, igual eu falei inicialmente, seria o alongamento. Então, criar uma rotina de fazer alongamentos que são seriados. E aí, dependendo da intensidade da dor e dos sintomas, a gente associa medicações anti-inflamatórias, associa gelo, para tirar o paciente dessa fase aguda e aí melhorar a função dele, melhorar a marcha, melhorar o dia a dia dele mesmo. Em algum momento pode ser necessário o uso de um sapato ortopédico? Pode, existem órteses naqueles casos mais crônicos, nos casos mais avançados, que a gente lança a mão justamente para diminuir o impacto ali e o paciente conseguir voltar às funções lentamente até recuperar esse alongamento que a gente tem da face. No início, a gente falava da questão da atividade física, né? O excesso de determinado movimento que pode causar esse problema. Agora, a atividade física também ela pode ser usada para resolver o problema? Sim, é muito comum hoje a gente ver, às vezes, uma pessoa querer iniciar, virar um atleta da noite para o dia. E aí começa a correr ou começa a fazer atividades físicas de alto impacto. E às vezes sem nenhum preparo, né, doutor? Sem nenhum preparo. A atividade física ela é extremamente benéfica, ajuda em diversos aspectos, mas a gente tem que ter um certo preparo para a realização. Então, realizar um reequilíbrio muscular, ter assessoria de um profissional para ajudar e muito importante, fazer os alongamentos adequados ou antes ou após a atividade são a melhor maneira de prevenir esse tipo de doença. Agora, o formato do pé, ele também pode dizer muito ali se a pessoa tem uma tendência maior a desenvolver a fascite plantar ou isso não tem nada a ver? Tem sim. A fascite plantar ela é mais comum nos dois extremos do formato. Então, tanto naquele extremo extremamente pronado, no pé muito chato, que a gente chama mais plano, quanto naquele pé muito alto, que tem um arco muito alto, a tensão sobre a face ela é muito maior. Então, ao longo do tempo, a chance desses pacientes desenvolverem esse tipo de patologia é maior. Os pacientes que têm um formato de pé intermediário, têm menor chance, mas também não estão imunes. Eles podem, dependendo do biotipo, por exemplo, um sobrepeso, uma ausência de atividade, também incorrer na fascite plantar. Agora, se tem pessoas na família que já têm esse problema, pais, avós, é uma tendência? O filho pode desenvolver também ou não tem nada a ver com questão genética? Não, embora seja muito comum, né, a gente sabe que a fascite plantar ela acomete cerca de 10% da população nacional por ano, ou seja, aqui no Brasil a gente tem cerca de 2 a 3 milhões de casos por ano de fascite plantar, ela não tem essa característica genética, não. Ela tem mais a ver com o biotipo e com as atividades do paciente, e pegando principalmente aquela faixa etária, entre 40 e 60 anos. Mas é claro que você pode ter pacientes de 20, pacientes de 70 anos desenvolvendo, dependendo do tipo de atividade deles. Chega no consultório, é fácil de detectar o problema, doutor? Quando a pessoa já chega aí reclamando das dores, né? Apresenta todos os sintomas ali direitinho para o médico? Eu costumo brincar com meus pacientes que a consulta
para o especialista de pé, ela começa antes do paciente entrar. Então, na hora que você chama, que você vê ele pisando, que você vê ele começando a mancar, ali, você já observa onde está provavelmente o problema. Mas é um pouco fácil, óbvio, a gente tem que lançar a mão, às vezes, de alguns exames, o exame clínico mesmo, mas a principal característica é essa dor matinal e dor para iniciar o movimento, que é a dor que o paciente, quando ele toca o solo, ele sente como se fosse uma fincada, queimando ali a região inferior do calcanhar. A gente falou dessa questão de idade, né? Mais em pessoas de 40 a 60 anos, né? Mas o problema pode surgir também em pessoas mais jovens, em crianças? Pode sim. Em crianças é bem pouco frequente, porque a criança ela tem uma elasticidade maior, o colágeno é mais flexível, então a criança tem pouca probabilidade de ter. Mas pacientes jovens, principalmente corredores, bailarinos ou pacientes que têm uma atividade muito contínua de saltos, elas podem desenvolver sim a fascite plantar. Pois é, falando em bailarina, pessoas que gostam de balé, crianças, né? Fazem balé, usam a sapatilha, ficam muito ali na ponta do dedo também. Pode ter uma tendência maior a ter o problema? Pode. Essas pessoas têm, só que por outro lado, quando é criança, ela acaba sendo muito bem alongada. Então, isso, se por um lado ela tem esse fator, ela tem um fator de proteção, que é o alongamento que elas fazem diariamente nas atividades, nas próprias atividades recreacionais. E tem cura? A gente pode falar em cura para esse problema? Sim, com certeza. A fascite plantar ela tem cura, os pacientes melhoram. Na maioria das vezes, você consegue tratá-la sem cirurgia, sem precisar lançar a mão de um tratamento mais invasivo. Mas eu costumo brincar que é como se fossem degraus que a gente vai subindo com esse paciente. Você tem que educá-lo sobre o problema, para ele poder conviver, mudar as atividades que estão levando à dor, mudar as atividades que estão ocasionando esse problema. E aí, por outro lado, você começa a alongar a face, porque a partir do momento que você tem um alongamento dela, que ela começa a ficar mais soltinha ali daquele esporão ósseo, igual a gente mostrou, a dor tende a diminuir e aí acaba o problema. Porque não adianta. Estava sentindo a dor, procurou o médico, procurou um especialista, acabou a dor, não está sentindo mais nada e a pessoa volta com aqueles hábitos anteriormente, né? E aí o problema, eu acredito, pode voltar até mais grave. A dor, ela é só o nosso sinal de alerta, é só a consequência. Então, a gente tem que, óbvio, tratar a dor do paciente para melhorar todos esses sintomas, mas a gente tem que ir lá na causa, porque senão aí depois de 1 mês, 2 meses, o problema volta e volta pior e muito mais difícil de fazer o tratamento. E pode desencadear outros problemas ligados aí à saúde dos nossos pés, se ele não for tratado no tempo certo, doutor? Com certeza. O pé ele funciona de maneira muito integrada. Então, a partir do momento em que a gente tem dor numa determinada região, a gente começa a mudar o jeito de andar. Então, instintivamente mesmo, você começa a pisar mais com a ponta dos pés, pisar mais com a lateral, e aí você vai gerando sobrecargas que podem levar a fratura por estresse, tendinites, e não só nos pés. Muitas vezes você tem sobrecarga dos joelhos, quadril, coluna, justamente por mudar o jeito de andar para proteger aquela região que está dolorida, e aí você leva a outros problemas. Tá. O senhor trouxe um modelo, não foi? Sim. Para mostrar para quem está em casa? Aqui, na verdade, é só para mostrar, porque a fascia plantar, ela fica bem nessa região, então é um tecido que conecta aqui a tuberosidade inferior, ou seja, essa parte inferior do calcanhar. Aí que é a fascia plantar. Isso. E ela seria um tecido que sairia daqui e viria até na parte da frente dos dedos. Ou seja, toda vez que a gente toca o solo, ela tem um estresse do osso com esse tecido. E aí, ao longo do tempo, principalmente quando o paciente não tem o hábito de usar bons calçados ou não tem um alongamento muito grande, esse tecido vai ficando machucado por essa tuberosidade, que é normal. Então, ter essa pontinha é normal, mas a partir do momento em que ela começa a machucar a fascia plantar, é que vem os sintomas e vem a fascite plantar. Então é aí, essa pontinha aí que as pessoas têm que ficarem atentas, né? Exatamente. Começou a machucar, começou a sentir dor, não é normal. Não é normal. Tem que já correr atrás, porque para não deixar o quadro ficar mais crônico. Quando está algo mais agudo, um início mais recente, é muito mais fácil o tratamento. Doutora, e as pessoas estão mais atentas em relação a buscar informações sobre a saúde dos pés? Porque a gente sempre vê, estou com enxaqueca, vou procurar um médico, vai o dermatologista ou oftalmologista, mas às vezes a saúde dos pés mesmo vai ficando, a gente vai deixando, né?
Eu penso que com esse advento da gente ter uma maior facilidade para acesso às informações, através de programas, internet, etc., as pessoas começam a se conscientizar mais. E outra coisa que era meio que um tabu, somente para mulheres, mas usar um sapato mais confortável ele não é bonito e tudo. Hoje em dia as fábricas já começaram a se adequar melhor a esse mercado, que é uma necessidade mesmo. Então existem calçados que são extremamente confortáveis, sem perder a elegância que às vezes é necessária no dia a dia mesmo. Aí, quando você fala na qualidade do sapato, o que a pessoa deve ficar atenta? O que ela deve observar na hora de comprar um sapato, um tênis, por exemplo? Então são alguns fatores, pensando de uma maneira geral. O calçado ele tem que ter um salto pequeno. O que a gente chamaria de salto pequeno? A diferença entre a ponta dos dedos e a parte posterior de uns 3 a 5 centímetros. E essa parte posterior, onde o calcanhar apoia, onde essa superfície aqui, que seria inferior apoia, ela tem que ser mais macia. Tanto que hoje a gente tem muitos calçados que tem gel nessa região, ou mesmo uma almofadinha, justamente para diminuir o impacto aqui e evitar o estresse desse osso com o tendão ali, que é a face plantar. Então, os calçados que seguem esse modelo aí, as pessoas podem dar prioridade, que vão estar fazendo bem para a saúde do pé. Sim. E não existe uma fórmula mágica. Eu penso que o paciente tem que experimentar. Coloca no pé, dá uma andada, sente se está confortável com aquilo. Se estiver confortável, eu acho que é um passo já à frente para não ter grandes problemas. Pois é, e aí tem os tênis corretos também, de acordo com cada pisada, né? E às vezes a pessoa não fica atenta a isso, usa um modelo que não é de acordo com o que seria ideal para ela. Isso também pode trazer problemas aí para a saúde dos pés, doutor? Sim, a mudança de calçados, principalmente quando a gente fala nos pacientes que correm, que fazem atividade esportiva, muitas vezes é muito comum o paciente mudar o calçado e iniciar com um quadro de dor. Uma dor que não tinha, ou o pé começa a ficar inchado, dificuldade para fazer o esporte. Então, é importante, talvez, você ter uma avaliação médica, uma avaliação fisioterápica, para entender um pouco da pisada e, a partir daí, tentar buscar um tênis que seja o mais próximo, o mais correto para o seu pé, porque é uma prevenção. Tudo que a gente puder prevenir para não ter um problema adiante é muito melhor. Se a pessoa não entender, não souber qual é o tipo de pisada dela, o ideal então é procurar um médico, um ortopedista. Sim, procurar algum especialista que possa orientá-la, porque existem os pés que são muito pronados, os pés que são muito espinados, mas tem aqueles pés que são neutros, que é, na verdade, a maioria da população. E esses nem... É bastante comum. Exatamente. Eles são, digamos, entre cerca de 80% das pessoas têm um pé neutro. Só que esses também têm que ser protegidos. Que se ele compra um tênis que não vai proteger ou que vai atrapalhar, ele vai acabar agregando um problema para ele. Porque às vezes a pessoa olha só a estética, né? Sim. Acha bonito o modelo, já compra e mal sabe ela que está fazendo um problema ali, está causando um problema a mais para a saúde, né? Exatamente. Agora, muitas das vezes também a gente vê casos de pessoas que têm problemas no joelho, no quadril, uma dor que não tem explicação, faz exame, não consegue descobrir o que é. E aí o início de tudo pode estar nos pés, né? Sim, igual a gente falou, é muito importante você perceber o jeito que o paciente está andando, o jeito que a pessoa está andando. A partir do momento que você tem uma dor no pé, você muda o seu jeito de andar. Na hora em que você está andando, você já tira automaticamente o pé mais rápido do chão ou encurta o passo, e isso acaba levando sobrecargas em outras articulações. Então, você sobrecarrega o joelho, sobrecarrega o quadril, até mesmo a coluna, porque você tem que mudar o seu balanço na hora de andar, o jeito que você está andando, para compensar um problema que está lá embaixo. E aí, uma coisa que talvez seria muito mais simples de tratar, começa a gerar desgastes, tendinites, lombalgias, enfim, uma série de problemas que não precisariam ter. E aí fica muito mais grave, né? Porque envolve outras questões, outros problemas, né? Agora, as pessoas têm o hábito mesmo de marcar, agendar um ortopedista. Vou agendar um ortopedista para ver como é que está aqui o meu pé, como é que está a saúde do meu pé. Eu não diria que é um hábito, mas tem sido crescente essa tendência. Penso que, devido à informação ter ficado mais acessível, as pessoas estão se preocupando em ter não só viver mais, mas ter uma qualidade de vida melhor. Então, viver mais, viver com qualidade. E aí, a partir do momento que a pessoa se preocupa com isso, ela começa a procurar um auxílio, procurar orientações que vão fazer com que ela chegue lá na frente com boa condição de vida, sem dores, com problemas que seriam evitáveis. Agora, doutor, no caso da fascite plantar, é comum em um pé ou quando acomete o paciente, geralmente os dois pés são acometidos? Essa pergunta é muito interessante porque a maioria dos pacientes chega com dor em um pé só.
Só que o que a gente sabe é que, na maioria das vezes, esse problema cometeu no pé numa fase e tempos depois vai começar a cometer o outro. Então, quando a gente faz a orientação para esse paciente, a gente já orienta ele a iniciar o tratamento para o outro lado também. Então, se ele começa um alongamento de um lado, ele faz a mesma coisa para o outro. Se começa a utilizar alguma órtese ou alguma coisa num pé, também já faz para o outro. Por quê? É muito comum, cerca de 1 ano, 2 anos depois, apresentar a queixa do outro lado. Por que isso? Porque, de certa forma, passa a usar um pé mais que o outro, sobrecarregar um pé? É mais ou menos isso? Tanto pela sobrecarga que aumenta do pé, que não está machucado naquele momento inicial, quanto pelo próprio formato. Os pés, muitas vezes, têm o mesmo formato, são submetidos a estresse parecido, o paciente volta à corrida, volta a fazer as atividades, a ficar muito tempo em pé, a utilizar o calçado. Então, por isso, a educação, o paciente entender o que é realmente o problema, é, sem dúvida, o melhor tratamento, porque ele não vai deixar que, no momento futuro, ele volte a fazer as coisas que levaram ao problema inicial. Tá certo, doutor. Agradeço muito a vinda aqui ao programa, as dicas de saúde aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Já está convidado a voltar mais para falar da saúde dos pés, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer, espero ter contribuído aí de alguma maneira. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos então com o médico ortopedista Tiago Alves da Silva, né, que nos trouxe dicas importantes aí sobre a saúde dos nossos pés. Então, fique atento na hora de fazer atividades físicas. Você que trabalha em pé aí boa parte do tempo, né? Ficar cuidando aí da saúde dos seus pés com todo carinho. Todo cuidado é pouco. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem muito mais para você no nosso Manhã da Piedade. Não saia daí, eu volto já.